Quando já estava à noite, entrou um delegado e falou assim: você sabe que nós vamos te matar, né? Aí eu, como sempre, respondi, né? Sei, mas vou dar trabalho. O Jesus Cristo diz: já matamos um, que é o Merlino. Você quer ser a próxima? Muito embora a gente, racionalmente, a gente sabe que ele está morto, mas a gente vive num velório há mais de 50 anos. Este golpe ele começa a sair do papel a partir do momento que Jânio Quadros, um conservador de verdade, ele renuncia em 61. Ele renuncia e, para a surpresa de todos, quem deveria assumir a presidência naquele momento era o seu vice, João Goulart. João Goulart, que, dado a toda a polarização política que o Brasil vivia, ele era uma das figuras mais estereotipadas. Era qualificado como agitador das classes sociais, comunista. Perdendo o apoio das esquerdas, ele começa a radicalizar o discurso. Ele começa a organizar comícios em grandes cidades como Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, onde ele começa a falar das famosas reformas de base. Justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. E os setores mais reacionários da sociedade, empresários, a classe média, classe política, parte da imprensa dos grandes centros como Rio e São Paulo, começam a alardear a ideia de que João Goulart também planeja o seu golpe. Já que João Goulart não tinha apoio entre os generais, ele começa a buscar apoio em oficiais de baixa patente. Para grande parte desses estratos mais conservadores da sociedade, os militares, esta foi a gota d'água. João Goulart planejava um golpe de Estado. E pior, não era um golpe de Estado como eles desejavam, mas seria o primeiro passo para uma revolução socialista no Brasil. Temendo um golpe de João Goulart, as primeiras tropas se mobilizam de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. O presidente do Congresso Nacional, o senhor Ranieri Mazzilli, decreta que a presidência está vaga e o golpe está consumado. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Meu nome é Antônio Carlos Desslener, eu sou formado pela ESAM, que é filiada à PUC, Pontifícia Universidade Católica. Eu comecei em 67, terminei em 1970 e lá eu percebi as maiores interferências da ditadura militar. Entre São José dos Campos e Jacareí, bem naquele terreno baixio, a gente foi obrigado a parar o ônibus, era um Mercedes daqueles bem antigos, velhos, com pouca gente, não cabia muita gente. Nós ficamos perto de 3 horas, mais ou menos, parado na beira da estrada, porque tinha vindo um comboio militar, não pequeno, tanque de guerra, infantaria, vindo para São Paulo, porque eu soube depois que aquele comboio saiu do Rio de Janeiro, que aderiu ao golpe, mas inicialmente o pessoal de São Paulo
não tinha aderido ao golpe. Os militares de São Paulo não tinham aderido ao golpe, eram contra. Então, o pessoal do Rio de Janeiro, do comando do Intervenção Militar, mandou que a tropa do Rio de Janeiro fosse para São Paulo para fazer a intervenção militar e derrubar quem estava contra para tomar conta da ditadura. Então, para mim, isso foi um ato inusitado. Aí foi realmente um impacto. Opa, força militar na rua, você está sujeito a falar qualquer coisa, a ser metralhado ou morto, né? Então foi uma intervenção, foi uma coisa inusitada e traumática, assim. Sinceramente, foi traumática. Eu sou Ivan Axelrod de Seixas, todo mundo me conhece como Ivan Seixas. Sou jornalista e escritor hoje e já fui várias profissões, mas na década de 70 eu participei da luta contra a ditadura e por causa disso eu fui capturado, torturado junto com meu pai, mataram meu pai na minha frente, prenderam minhas irmãs e minha mãe e eu fiquei durante quase 6 anos preso. Meu pai, ele era petroleiro, né? Ele estava trabalhando na Petrobras, fez concurso, entrou. Ele era daqueles que diziam que ia ter golpe. E a maior parte da esquerda dizia, não vai ter golpe, não vai ter golpe e tal. E o golpe aconteceu e ele foi para a refinaria para avisar os companheiros, olha, houve o golpe, vão cair fora, senão vocês vão ser mortos. E quando ele está lá, e era já dia 1º de abril, né, e aí todo mundo tirando sarro, Seixas, isso é bobagem, isso é 1º de abril, isso é brincadeira. Tinha esse costume, né? E ele dizendo, não, já começou a movimentação de tropas, tem que fazer alguma coisa para vocês saírem daqui, todos nós saímos daqui. E quando está lá que esse negócio não é brincadeira, vem um jipe correndo, buzinando e gritando, os tanques estão cercando a Petrobras. E o meu pai chegou em casa, furioso, dizendo, olha só, né, não houve preparação para a resistência, agora houve a ditadura e agora houve o golpe, agora vai ter uma ditadura. Durante o regime militar, o governo criou 17 atos institucionais, que foram implementados sem a participação do poder legislativo e sem consultar a população. Eles legitimaram a ditadura e reprimiram ainda mais o povo. Alguns dos atos institucionais que mais impactaram a população foram o AI-1, em que os militares podiam cassar mandatos de deputados e servidores públicos que fossem considerados ameaças à segurança nacional seriam afastados, o AI-2, que ampliou os poderes do presidente, este podendo decretar estado de sítio durante 180 dias, o AI-4, que convocou uma nova Constituição, e o AI-5. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. Apesar de que nos últimos 4 anos tenhamos tido repressões, cassações e perseguições, ainda gozava-se de uma certa liberdade. Por exemplo, havia 2 partidos políticos, o que já não configura uma ditadura. Havia uma liberdade cultural e havia uma certa leniência com os movimentos estudantis. Só que nesses 4 anos, essa liberdade foi crescendo, e o AI-5 veio para fechá-la de uma vez por todas. Então é a partir do AI-5 que nós consideramos adequado afirmar que ali começa a ditadura civil-militar. A partir do AI-5, 13 de dezembro de 1968, nós temos o fechamento do Congresso por tempo indeterminado, censura prévia e o principal, a suspensão do habeas corpus. Os 3 pontos de maneira indeterminada. O Chico Buarque escrevia uma música e aí a gente conseguia ouvir escondido, às vezes assim,
vamos esperar seu pai e sua mãe saírem de casa para a gente ouvir a música do Chico e ver o que aquela letra dizia, que alguém tinha conseguido meio via faculdade de arquitetura com alguém que conhecia não sei quem. Olha a letra que foi proibida. O período para mim mais repressivo que existiu foi justamente 67 a 70, né? Aí AI-1 em 68 e depois o AI-2, uma série de outros atos administrativos, especialmente contra a universidade, porque é o foco dos pensamentos, das ideias que existem no meio da sociedade, vem das faculdades. O povo que está proibido, não admitimos passeata nem comício, está todo mundo preso. Uma das táticas para evitar o espalhamento de ideologias que eles não aceitavam era colocar um militar camuflado em salas de aula, principalmente em universidades. E qual que era a missão desses militares? Produzir relatórios sobre estudantes e principalmente professores não militantes, simplesmente de esquerda. As principais mudanças, primeiro, eram ideológicas. Era passar um pente fino em instituições onde havia professores, mestres identificados a ideologias de esquerda. Daí que logo nos primeiros meses do golpe, nomes como Florestan Fernandes, Fernando Henrique, são obrigados a se exilar imediatamente fora do país. Eu lembro de 1968. Por que eu lembro de 1968? Porque eu estava fazendo vestibular. Então, se eu estava fazendo vestibular, uma série de problemas estavam presentes na minha cabeça, porque a Universidade de São Paulo, que representava o meu sonho, eu sonhava entrar na Universidade de São Paulo, ela tinha uma série de professores que a gente sabia e que tinha na cabeça como referência, como Florestan Fernandes, Luiz Pereira e um monte de gente que a gente sabia que eram pessoas maravilhosas. E aí chegou as cassações e todos eles foram retirados da universidade. Quando a gente fazia qualquer reunião de estudo, alguma coisa, era já praxe da gente, nada de religião, nada de futebol e nada de política. Vamos fazer o nosso trabalho aqui, porque a gente sempre, até sair da faculdade de 70, ainda era governo militar. Então, na verdade, quando eu falo da universidade, na verdade eu falo de uma cultura que estava sendo reprimida, né? Era uma cultura de exclusão e uma cultura da negação da liberdade. Para falar, olha, não fica falando isso em sala de aula, cuidado com o que você escreve na prova. Já na década de 70, eles criam a famosa educação moral e cívica. Os militares invadem essa escola e queimam tudo para destruir.